Olá, bom dia, 6 horas e 1 minutinho, seja muito bem-vindo ao programa A Notícia de Frente, que começa agora, nesta terça-feira, que está só começando, viu? Boa energia para você, que seja abençoada e muito produtiva. Bom dia, professor Haroldo Arruda. Bom dia, Luciana Gavilha, bom dia ao Kleber Lima, bom dia a todos os nossos queridos telespectadores, uma excelente terça-feira a todos. Bom dia, Kleber Lima. Vou confessar, você tá com uma cara que eu tô até com medo, viu, dos comentários que virão por aí. Mas bom dia assim mesmo, Kleber, para você. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia, professor Haroldo Arruda. E bom dia a você que nos honra diariamente com a sua audiência. Olha só, gente, o telefone aí, o WhatsApp da Notícia de Frente já fica aí, ó, estampado na sua tela para você que manda aqui nessa bancada, mandar o seu comentário, a sua avaliação, a sua bronca e até o seu elogio. Enfim, converse com a gente. Nossas redes sociais também estão à disposição para você mandar lá o seu recadinho, viu? E ó, pode nos assistir também pela palma da sua mão através do Facebook. Exatamente, não vai perder esse programa. Vai trabalhar, coloca lá o celular no carro, vai ouvindo a gente. Se não der tempo de fazer isso de manhãzinha, tem problema não, tá? À tarde ou à noite, no horário que você puder, é só nos acompanhar pelo Facebook. Bom, e agora vamos dar aquela olhadinha no trânsito das principais vias daqui da capital, para a gente ver como é que está o movimento, para saber se você pode pegar aí com tranquilidade o trânsito agora de manhã. A gente já tem uma bela imagem aí de uma das 42 câmeras da CEMOB, mostrando que o trânsito está tranquilo, ainda bem, sem nenhum tipo de obstrução. Praticamente, ó, nem veículo transitando tem aí pela Avenida Beira Rio. Imagem bela, né? Olha que perspectiva diferenciada, uma obra nova aí que mudou todo o traçado, trazendo mais facilidade aí para os motoristas. Agora aquele girozinho pelas imagens captadas pela câmera da CEMOB. Vamos diretamente lá para a Avenida Miguel Sutil. Temos aí um trecho da Avenida Miguel Sutil. Olha só, nenhum trânsito. Eu quero ver esse cenário como vai ficar daqui uma meia hora, viu, professor? Porque agora, daqui a pouco você vai ver. Fernando Correia da Costa, movimento mais pesado já nos dois sentidos, né? Sempre é um trecho mais pesado e essa imagem sempre chama muita atenção, né? Tem mais poluição visual do que veículos aí, viu, professor? Mais um giro pelas câmeras, aí nós estamos bem na entrada da capital, né? Que Arquimedes Pereira Lima, com a BR-364, passando ali também tem a entrada da Avenida Fernando Correia da Costa, uma obra muito importante, mas olha, sempre merece mais atenção. É triste você chegar em Cuiabá e ver, né, uma obra que não recebeu nenhum tipo de visagismo, paisagismo. Nós temos um pouquinho a gente já cobrou também. Isso aqui, né? A prefeitura precisa dar essa atenção. Precisa, porque é um cartão de visita. Logo que você chega numa cidade, realmente, né, se você tem uma engenharia projetada para receber, você tem imagens muito mais bonitas, né? Você vê que, inclusive, um pouquinho antes, chegando em Cuiabá, você tem aquela intervenção ali que está sendo feita, que está um maior tumulto, que inclusive nós mostramos aqui, lembra? Sim, né? sim. Desvio. O desvio ali da BR. E, professor, é aquilo, né? A primeira impressão é a que fica. E quando você chega em uma cidade, você cria uma expectativa. É muito importante quando você se sente assim acolhida, abraçada, numa cidade bem cuidada. Vá a Gramado para né? você ver a recepção. Né? Dá para ficar na aquele porta portal, de entrada. Aquele portal maravilhoso logo na entrada da cidade, né? Dizendo, sejam bem-vindos. Né? Pois então, aqui, vamos combinar que Gramado nem precisaria ter portal, né? Porque o lugar é maravilhoso. E ali mesmo assim tem, tá vendo, Kleber? E mesmo assim. Agora um outro, olha ali, o pedestre atravessou correndo na faixa, o ônibus estava devagar, mas ele não parou não, falta de respeito com o pedestre. A preferência é do pedestre na faixa, o ônibus não parou. Tudo bem, estava devagar, mas vinham outros veículos também. Pode falar, Kleber. Não, um lugar que quero fazer um alerta aqui é que os motoristas não estão respeitando a faixa de pedestre, é no Parque das Águas, viu? E ali a faixa não respeita, tá novinha, as pessoas né? chegam para... Não é problema de visibilidade, não. É de desrespeito mesmo. Né? Os motoristas ali na doida,
É um local que eu utilizo, que eu frequento. Ontem ainda fui caminhar. Os motoristas não estão respeitando. Os motoristas não respeitam. Eles ficam competindo com o pedestre. Eu nunca vi um negócio desse. Se você vacilar, ele ser atropelado ali. Uma boa sugestão de reportagem, viu, Kleber? Porque a gente sempre orienta. Depois vem o governo do estado, separa alguns milhões aí para investir em educação do trânsito e a população reclama. Mas o motorista não tem educação, ele precisa frequentemente estar sendo reeducado. Vamos mais algum trecho movimentar? Bom, não tem movimento nenhum ali. Esse tipo de motorista acha que ele vai fazer tudo de carro, né? O carro é a extensão do corpo dele, né? Exatamente. Que ele é super poderoso, é uma máquina. E como ele é maior, ele pode passar por cima, né? É aquele velha história. Uma hora ele cesse do carro, ele também é pedestre em algum momento, né? Estou tentando até identificar que trecho é esse. É o Fernando Correia, perto da Escola Maria de Pina. Olha, as faixas aí também não estão muito boas não, a visibilidade está bem ruim. Mas está tudo bem o trânsito, você que vai sair de casa, aí pode seguir por qualquer via, viu? Está muito tranquilo o trânsito, sem obstruções. Não respeita pedestre, não respeita bicicleta também. Também não. Ok, gente, também. Vamos lá então, vamos finalizar aqui as imagens das câmeras da CEMOB, mostrando para a gente o trânsito daqui da capital. Pode falar, Kleber, não ouvi o que você estava falando. Está falando que além de não respeitar pedestre, o motorista também não respeita ciclista e nem motociclista. Olha, ele só respeita caminhão, porque é maior que ele, entendeu? Aí eu quero ver ele enfrentar, né? Olha lá, que se o cara amanhecer meio chumbregado... E nós sabemos que a proposta hoje é você fazer mais atividades físicas e a bicicleta é uma alternativa para muitos. A prioridade está no Código de Trânsito, né? A prioridade é o pedestre, o ciclista, o motociclista, aí o motorista. O mais frágil, né? São os mais frágeis. Exatamente. E precisa ter esse respeito. Olha, não é só ciclista não para ficar com a saúde em dia, que pega a bike aí. Tem muito trabalhador que está sem condição de pagar o transporte coletivo, o próprio Jacinho, que não consegue nem mesmo colocar combustível. Às vezes ele tem uma moto lá, um carrinho, né? Mas não consegue pagar o combustível e pega a bicicleta. A gente percebe muitos trabalhadores fazendo isso. Muitos. Ou seja, é preciso de fato ter respeito no trânsito. Tem trabalhador pedalando também. O ciclista tem que ter o mesmo respeito. É falta de tolerância, né? Falta de amor ao próximo. Exatamente, de educação, de consciência, de cidadania. Gentileza. Gentileza gera gentileza, uma campanha, né? gentileza gera gentileza. Né? Gente, olha só, mudando um pouquinho de assunto agora, vamos falar da vacinação contra a Covid-19 e aqui em Cuiabá. Então eu vou chamar ao vivo agora o repórter João Fernandes, que vai trazer para a gente todos os detalhes em relação ao processo de imunização aqui em Cuiabá. Já temos ao vivo aí o João Fernandes conosco aqui na bancada. A gente vai falar sobre a imunização para o público a partir de 45 anos, seria o pré-agendamento. Temos o João Fernandes aí conosco, gente? Ao vivo, trazendo as informações da imunização. Oi, Luciana, bom dia. Oi, João, bom dia para você. Não estou te vendo, mas estou vendo esse céu maravilhoso. Onde você está? Traz as informações para a gente. Oi, Luciana, bom dia para você, Kleber, Haroldo, para quem está em casa também, uma excelente terça-feira. Imagens do Newton Oliveira e do Tarcísio, olha só esse degradê, né? Esse céu maravilhoso aqui em Cuiabá. Estamos na Morada do Ouro, olha só, um azul meio cinza, né, na parte de baixo, depois sobe, já vai mudando de cor. Isso chamou a atenção aqui dos olhos apurados do nosso Newton Oliveira. E abrimos então com essa imagem a nossa participação direto aqui do centro de triagem, na verdade do centro de vacinação, do polo de vacinação, aqui no SESI Papa, na região da Morada do Ouro, que ainda está bem calmo, né? Está bem calma, a vacinação a gente sabe que começa mais tarde no sistema drive-thru por aqui. Mas antes de falar da vacinação, abrimos com essa imagem linda desse céu, nesse amanhecer de terça-feira aqui em Cuiabá. Agora falando sobre a vacinação, viu? O agendamento para o público de 45 a 49 anos foi aberto, ao mesmo tempo que as doses daqueles que faltarem à vacinação continuarão a ser agendadas para as pessoas com idades entre 18 e 44 anos, claro, de acordo com o percentual correspondente da população aqui da capital.
A coordenação da campanha de vacinação, ela disse o seguinte, que tem poucas pessoas cadastradas de 50 anos acima, sem comorbidades, para serem agendadas. Dessa forma, foi determinado então para baixar, para diminuir então essa faixa etária para a imunização. Portanto, agora, o público que será contemplado é um público com idades entre 45 e 49 anos. Claro que as doses daquelas pessoas que não estão indo se imunizar, não estão indo receber a vacina, essas doses estão sendo destinadas para as pessoas com idades entre 18 e 44 anos. O secretário municipal de saúde, Luciane, para quem está em casa, ele disse o seguinte, o Célio Rodrigues, ele falou da importância das pessoas comparecerem aos polos de vacinação, estamos em um deles, o polo SESI Papa, que é no sistema drive-thru, e comparecer com toda a documentação necessária para poder fazer o agendamento, porque se chegar aqui sem a documentação não adianta nada, viu? E o cadastro, ele continua sendo feito da mesma forma, é só entrar no site cadastro.vacinacuiabá.com.br, repito para você, cadastro.vacinacuiabá.com.br, daí é só preencher todos os campos obrigatórios, não pode esquecer, viu? Não pode esquecer, tem que preencher tudo direitinho lá no site, porque senão não fica certo, daí você não consegue fazer o seu agendamento e, consequentemente, receber a sua vacina. Portanto, a boa notícia é que a faixa etária de vacinação, a abertura de agendamento, então acontece agora para idades entre 45 e 49 anos. E para aqueles que não estão indo, essas doses que elas sobram ali, ficam ali para serem utilizadas, estão sendo aplicadas em pessoas com 18 a 44 anos, claro, tudo agendado, tudo bem combinado, viu? Então, portanto, as pessoas já podem entrar no site aqui de Cuiabá para poder fazer esse cadastro. Agora falando, viu, Luciana, sobre os números da Covid-19 aqui no nosso estado, infelizmente, o estado registrou nas últimas 24 horas mais 1.355 pessoas contraindo o coronavírus. Isso no prazo de 24 horas. Nesse mesmo período, de um dia, infelizmente, mais 32 pessoas morreram aqui no nosso estado. Lamentável, Isso mostra o quão perigosa essa doença continua, então não devemos relaxar em momento nenhum. Agora na sua tela, vou pedir para o pessoal colocar aquela arte que a gente prepara toda manhã aqui no nosso ANF para poder mostrar os números absolutos, os números totais da Covid-19 aqui no nosso estado. O Mato Grosso que registra até agora 465.835 casos confirmados. Até o momento, 12.344 pessoas não resistiram às complicações do coronavírus e morreram. 443.848 pacientes, graças a Deus, se recuperaram dessa doença. Internados, até o momento, são 1.334 pacientes. Em monitoramento, 8.234. Fala agora, você vê aí no teu canto direito inferior da tela, tem a taxa de ocupação de leitos de UTI, que está da seguinte forma: 75,14%. Subiu um pouquinho, A gente estava falando de 72, 73, a gente percebe agora que subiu um pouco, então mais um alerta, mais um sinalzinho amarelo se acendendo aí. Portanto, 75,14% é a taxa de ocupação de leitos de UTI da rede pública. Leitos de enfermaria, a ocupação está em 28%. Só explicando, viu, Luciana, rapidamente, a gente vê uma taxa tão pequena de ocupação de leitos de enfermaria. Leitos de enfermaria, a gente sabe que é a porta de saída, Para quem já passou ali pelo pior momento da doença, ficou internado, entubado ou não, se recuperou, vai para o leito, então, de enfermaria, é dali para casa. A gente vê que está bem baixo, então a gente tem que torcer para o número aqui da ocupação de leitos de UTI, esse número reduzir, esse número tem que ficar baixo. Aí sim a gente vê a doença também amenizando um pouco mais. Não é o caso, então a gente tem que continuar com todas as medidas de proteção, viu, Luciana? Esses são os números da Covid-19, só repetindo, em um dia, mais 32 vidas foram perdidas. Volto contigo.
Ô, João, obrigada pelas informações, tá? E até mesmo por mostrar belíssimas imagens aí desse céu daqui de Cuiabá. E daqui a pouquinho a gente volta ao vivo novamente. Muito importante, né, as informações do João, até porque continua, né, Kleber, professor, o cadastro para as pessoas que não pertencem a nenhum grupo de prioridade. Teve aquela discussão com o Ministério Público, dizendo que não estava correto imunizar jovens saudáveis em detrimento dos mais velhos, né? Ou seja, dos mais idosos que não queriam tomar os imunizantes. E agora essa discussão volta à tona porque é que a gente tem agora aqui em Cuiabá instalada uma nova cepa, né? E aí vamos lembrar que tem a cepa colombiana, isso é herança, gente, da Copa América. Aqui nessa bancada, inclusive, nós discutimos muito a respeito. Será que era um evento importante para Mato Grosso sediar, frente ao risco de trazer para cá uma nova cepa ou até mesmo de aumentar a disseminação da Covid-19? E até o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, deu uma entrevista em rede nacional, não sei se vocês acompanharam, e me chamou muito a atenção o fato, professor, do prefeito se defender. Ele disse o seguinte, está certo, né? A vinda da Copa América não foi de responsabilidade do gestor municipal, mas ele disse que não teve tempo para preparar a cidade, não tinha tempo para fazer barreira sanitária. Mas veja só, senhores, estamos há quanto tempo com essa pandemia? A prefeitura não teve tempo de fazer instalação de barreiras sanitárias? O aeroporto, essa discussão já foi travada. A gente não viu nada, Kleber. A gente não viu nada, professor, e aí não teve tempo para preparar também Cuiabá? Enfim, essa questão da presença da variante colombiana aqui na nossa cidade foi altamente previsível, inclusive para os pesquisadores especialistas. Eles disseram antes mesmo da questão da Copa América, por serem contra a realização da Copa América, né, a possibilidade de realmente de ocorrer exatamente isso, não só isso, como também a questão da possíveis aglomerações no entorno dos eventos que estavam dentro de uma bolha, né, teoricamente dentro de uma bolha, não teria torcida, mas os bares e restaurantes poderiam ficar lotados por conta disso. Diga-se de passagem, neste final de semana, no final da Copa América, Brasil e Argentina, muitos restaurantes, muitos bares ficaram lotados de pessoas assistindo o jogo. É uma preocupação muito grande essa questão dessas variantes no Brasil. E ontem mesmo, na segunda-feira, o Tedros Adhanom, que é o presidente da Organização Mundial de Saúde, já alertou o mundo dizendo que a variante Delta já está presente em 104 países, né? Existe uma desigualdade muito grande com relação ao processo de vacinação no mundo todo. Os países ricos estão vacinando, os países pobres não têm vacina, não estão vacinando. Isso cria um desequilíbrio muito grande nesse combate à Covid-19. Né? As farmacêuticas acelerando os processos de refinamento das vacinas para que elas fiquem mais eficientes nos próximos meses até o final do ano. Mas, infelizmente, o Brasil é um país que ele tem muita dificuldade de contenção, né? É muito desorganizado em todos os sentidos. Quando se fala em uma medida que é fundamental, que é a barreira sanitária, aí piora. Nós estamos sem barreira sanitária praticamente desde o início da pandemia e até hoje nós não temos esse tipo de controle. Diga-se de passagem, observem, por exemplo, considerando que o nosso país é um país eminentemente rodoviário, né, você não tem controle de barreira para com os caminhoneiros, por exemplo, que transitam de um lado a outro. Tanto é que os primeiros casos foram apontados exatamente nessa migração de caminhoneiros de São Paulo para outros estados. Então, é um problema grave que preocupa o governo brasileiro, né, e preocupa, sobretudo, também a Organização Mundial de Saúde e os órgãos de controle. Kleber, fica à vontade. Eu quero destacar dois aspectos desse assunto. O primeiro, é o que o João falou sobre o cadastro reserva e sobre essa variante colombiana. Eu, na verdade, quero até esclarecer umas dúvidas aqui com vocês, em nome do telespectador. Até agora o que se sabe é o seguinte: 2 integrantes de delegações estrangeiras que estiveram em Cuiabá, que eles faziam testes diariamente, né, a cada 48 horas, melhor dizendo. Testes de 2 desses integrantes, um da Colômbia, outro da Venezuela, Equador, deram positivo para essa cepa colombiana, ok? Então, assim, primeiro esclarecimento, não
tem nenhum cuiabano testado, confirmado com essa variante até o momento. Ok? Enquanto eles estavam em Cuiabá, durante as competições, como eles eram obrigados a serem submetidos a testes a cada 48 horas, foi identificado em 2 deles a presença dessa cepa nova, né? Que é preocupante, sem dúvida nenhuma e tal, mas, porém, contudo, todavia, não há registro de que qualquer outra pessoa em Mato Grosso, em Cuiabá, tenha sido contaminada com essa cepa. É importante esclarecer isso para as pessoas não entrarem em pânico, né? Então, assim, o que se discute agora é que medidas, qual é o protocolo para se identificar exatamente se essa cepa se esparramou, se espalhou, se atingiu mais alguém, algum local, e isso poderia ser um ponto de multiplicação do contágio. Mas até o momento, professor, Luciana e telespectador, não há motivo para pânico. Não, né? nenhum. Nenhum até agora. Nenhum. Só para a gente esclarecer o nosso telespectador. Eles estavam assintomáticos. Para as pessoas não... E aí o seguinte, mas então por que esse barulho todo? Ora, meus amigos, é porque aqui o que seria surpreendente era se não tivesse tentativa de exploração política disso, né? Aí agora é hora de que, eu falei que ia ter o outro, mas a culpa é... Então é transferência de culpa. Eu tenho um amigo que fala o seguinte, olha, a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Mas simples aí, assim, Kleber, né? tem um fator importante que é uma variante nova. Só o fato de ser uma variante nova, ela chama atenção, né? Nós temos, por exemplo, uma variante que é nova, mas muito fraquinha, que é a lambda, do Peru. Né? Inclusive, alguns casos foram apontados no sul do país, né? Mas chamou atenção, porque é uma variante nova. Então, hoje nós temos 1.774 variantes no mundo, só que a variante que é o problema, vamos dizer assim, né, do ponto de vista de contaminação e morte, é a variante Delta. Essa sim é muito preocupante. E assim, Kleber, pelo que os cientistas, né, dizem, é que a forma, né, essa variação do vírus é uma tentativa de própria sobrevivência desse vírus. É um mecanismo de defesa. Ele pode criar mecanismos que são mais enfraquecidos e outros mecanismos que acabam fortalecendo, né, a viralidade dele. Então, por isso que existem alguns vírus que são mais disseminadores, mais contagiosos e letais, e outros menos. Então, assim, de fato, foi muito bem colocado por você o fato de que a gente não quer trazer nenhum tipo de alarde, não, mas sempre nenhuma. acaba trazendo uma certa insegurança para a população. Poxa, temos uma nova variante, será que essa variante vai ser mais letal, vai ser mais contagiosa? Então fica, né, esse sentimento de insegurança, até porque nós estamos ainda chorando essa grande tragédia da pandemia. E aí as autoridades, elas têm maior responsabilidade, sim, em tentar evitar a disseminação. Eu vou até chamar aqui um destaque do portal Gazeta Digital e reportagem de Caio Ribeiro, falando justamente sobre a chegada dessa nova cepa que acende alerta, ou seja, apenas um alerta da pandemia. A confirmação de casos da variante B1, popularmente conhecida como cepa colombiana, acende alerta sobre a situação da pandemia da Covid em Mato Grosso, conforme aponta a médica Márcia Webb, que é professora de infectologia da Universidade Federal de Mato Grosso. Ao portal, a médica afirmou que o atual panorama da pandemia no estado é considerado estável. Contudo, a confirmação de casos da nova cepa tem o potencial de alterar a situação epidemiológica em Mato Grosso, sobretudo por conta da baixa cobertura vacinal. Então, o fato da gente ter uma cobertura ainda baixa é o que traz mais alerta, ou, né, um temor em relação a uma nova variante. Ok, entendi. É uma preocupação. Mas assim, então, é claro que é grave, que é importante todo mundo ficar atento e tal, mas, porém, contudo, todavia, não existe hoje nenhuma pessoa em Cuiabá contaminada por essa nova variante, até onde se tem conhecimento, ok? Ok. Isso é um esclarecimento. E um fato, né? 2 que eu queria chamar a atenção, quero, sobre a matéria que trouxe o João Fernandes, é que Cuiabá reduz a faixa de vacinação, agora de 45 a 49 anos, mas a Prefeitura de Cuiabá mantém aquele cadastro reserva para vacinar pessoas com a
aquelas vacinas dos ausentes, por exemplo, de todas as faixas. Tem gente até hoje das faixas de 60, Que não é xepa, é sobra. Não é xepa. Deixar claro. Exatamente. É uma... Eu até prefiro dizer a dose o seguinte, rejeitada. É uma dose que foi não descartada, aplicada. não aplicada por aquelas pessoas que se abstiveram, que não foram. Alguém rejeitou o que eu acho justo, né? Pessoal, eu não Também. vou, sexta-feira eu não vou tomar vacina porque eu quero tomar umas. E tem Aí sobra lá uma quantidade. A prefeitura poderia ficar ali esperando essa pessoa se prontificar, voltar lá e em 48 horas, se ela dá assim, 48 horas, se a pessoa não vai, ela pega esse quantitativo de vacina Correto, íntegra, que não foi aberta, e destina para um cadastro reserva para quem está esperando e ainda não chegou a vez dele, mas distribui proporcionalmente. Porque a vacina vence, né? Exatamente, então, proporcionalmente à idade de cada um. Então vai continuar, é um assunto que gerou muita polêmica na semana passada. Ontem, inclusive, o Tribunal de Contas, o conselheiro Antônio Joaquim, apoiou essa medida da Prefeitura, porque na sexta-feira tinha vazado um relatório técnico dos técnicos, evidentemente, do Tribunal de Contas, da relatoria dele, orientando que o TCE notificasse a Prefeitura a parar de fazer esse cadastro. E aí só que vazou antes dele deliberar. Né? E aí a hora que ele chegou para ele deliberou e descartou, foi contra a posição dos técnicos, e porque ele entendeu que é uma medida salutar. A Prefeitura alega, professor e Luciana, que esse cadastro paralelo está reduzindo o índice de abstenção em Cuiabá, ou seja, acelerando a vacinação da população em geral, o que não deixa de ser uma boa notícia, mas não consegue convencer Defensoria Pública Estadual, Defensoria Pública da União e Ministério Público de que essa medida é correta, porque o que eles querem é que, de repente, se amplie, em vez de baixar para 45, se baixasse para 43, mas que se respeitasse a hierarquia das idades. Eu sempre achei, Kleber, professor, que desde o início da imunização era preciso obedecer outras faixas etárias, porque a imunização começou pelos idosos, né, que eram os grupos mais frágeis, mas a população economicamente ativa, aquela que saía de casa todos os dias para trabalhar, ficou totalmente exposta ao vírus. Desde o início, eu sempre defendi que o Plano Nacional de Imunização deveria começar pelos mais idosos e também por essa faixa média de idade. Portanto, eu acredito que hoje, né, a minha avaliação e conversando também com os cientistas, é a maneira mais correta de você bloquear a disseminação do vírus. É disseminar para várias faixas etárias a imunização. E aquela história, não quer, tem quem quer. Você que agendou, passou 48 horas, não foi lá, não tomou a vacina, tem gente desesperada que nem dorme de noite olhando lá o cadastro para saber se foi feito o agendamento. Rapidinho. Agora, tem uma coisa interessante, Luciana, que inclusive, até vou buscar, você levantou uma questão que eu acho importante, até de pesquisa, eu vou levantar essa informação. A Indonésia, por exemplo, ela começou o processo de vacinação de forma inversa, que é exatamente mais ou menos isso que você está dizendo, começando dos jovens, né, população economicamente ativa, para os idosos e pessoas com comorbidades. Eu não sei qual foi o resultado dessa vacinação na Indonésia, mas vou buscar saber, porque realmente é interessante. Professor, ao contrário, não precisa nem ir para a Indonésia. Tem alguns estados já brasileiros que já registraram hoje uma queda significativa do número de internação da faixa etária de 40 anos, que também adoeceu muito, porque a imunização em outras regiões está mais avançada e já tem esses indicadores. Não precisa nem passar a fronteira aqui não, para ter uma perspectiva. Pra saber, né? Exatamente. Olha, agora chegou um momento especial, viu, de ler a sua mensagem. Foram muitas, não vou conseguir ler todas, mas faço questão de destacar aqui algumas. O vírus chinês tem uma variante colombiana, é isso? Opa, e tem muitas outras, indiana, peruana. Vai ter uma, tomara que não tenha uma cuiabana. Bom dia, bancada ilustre. Neste caso da Prefeitura, entendo que a desculpa tem a ver porque o Ministério da Saúde não enviou as tais vacinas prometidas. É o Davi, cidadão cuiabano. Bom dia. Quem garante que essa cepa chegou aqui através de delegações das seleções? Pode ter entrado por visitantes que chegam pelo aeroporto Marechal Rondon. Não, ponto para esclarecer isso aí.
Os 2 casos, telespectador, que foram identificados foram de membros das delegações. Então, isso é indiscutível, né? Então, eles tinham que fazer amostragem, testagem a cada 48 horas. Em 2 dos membros de delegações que vieram a Cuiabá, foi identificado foi positivo e era esse vírus. E pode ficar só nisso. Claro, tomara amém. tenha ficado só nisso, Pode ficar né? só Por nisso. conta Por exemplo, do feito em São bloqueio, Paulo. da Porque eles ficaram em quarentena, isolados, né, depois do cuidado. Por isso que foi adotada essa medida, de testar a cada 48 horas. Mas você entende do fato da repercussão, né? Entendo, repercussão, claro, porque não. é uma Isso cepa discutível. nova, então precisa estudar. Eu entendeu? só estou alertando aqui também as pessoas para não entrarem em pânico. Não, né? não tem necessidade. E não embarcarem, porque às vezes você vê a discussão política, como ela vai ficando acalorada, em cima de uma coisa e as pessoas perdem a noção do que é de fato que está sendo discutido. Então foi descoberto aqui, mas não significa que haja contágio aqui, local. Sim. Olha mais uma mensagem. É de uma irresponsabilidade abissal afirmar com tanta veemência que foi a Copa América que trouxe a variante colombiana Cuiabá. Quanto a restaurantes e bares lotados, chega a ser engraçado. O professor Haroldo já passou na Praça Popular às 8 horas da noite, lotado todos os dias. População irresponsável, nada a ver com a Copa América. Kleber, foi a explicação que você acabou de dar aqui, certo? Bom dia, me chamo Anthony. Parabéns para Kleber por sua explicação sobre a cepa colombiana. Bom dia, bancada. Gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Já foi feito exames dos funcionários do hotel onde os jogadores ficaram hospedados? Ivani do bairro Santa Helena. Boa dica. Acho que se não foi, deveria. Boa dica, Antônio. Fica aí o alerta para as nossas, a sugestão para as nossas autoridades sanitárias. E todos aqueles que tiveram contato ali, né? Com certeza. Bom dia, bancada. Essa cepa colombiana é de responsabilidade da CPF, Bolsonaro, Comembol, Emanuel Pinheiro e muito mais. Todos são irresponsáveis e ponto. Kleber, para de ficar protegendo essa cambada. É o Claudinho do Cochipó que mandou aqui a mensagem pra gente. Claudinho, bom dia para você. É o seguinte, quando se fala que o governo não foi orientado sobre qual protocolo, é exatamente disso que está se discutindo. É um protocolo esse? Então vamos testar todo mundo que teve contato com essas delegações ou não? Então, enfim, é isso que o próprio governo está falando. Estamos aguardando orientação. Eu acho, presumo aqui, não sou especialista no assunto, que num caso desse, se fosse na minha casa ou na sua, professor, você já não ia tentar testar todo mundo? Aconteceu, por exemplo, no ano passado, na minha empresa, 15 pessoas ali trabalhando, uma foi contaminada, eu testei todo mundo. Tem um detalhe, Kleber. É caro, não sei o quê, mas foi uma maneira de tranquilizar, inclusive, as pessoas. Tem um detalhe importante, que as chances de outras pessoas terem sido contaminadas por essas 2 pessoas que foram contaminadas, que estavam assintomáticas com a cepa, é muito grande. Porque em um hotel, por exemplo, ele sobe e desce em elevador, né? Então ele tem contato com assessorista, ele tem contato com outras pessoas, então a possibilidade é grande. Pode ser que não tenha e vamos torcer para que não tenha, mas... Pessoal, olha só, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, viu? Porque temos ainda muitos assuntos, temos obras da trincheira e também uma participação ao vivo com o presidente da CPI. São 6 horas e 34 minutos, é bem rapidinho, viu?